Vamos lá. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente audiência pública para a apresentação do relatório de atividades do terceiro quadrimestre de 2017 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, realizada pela Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle. Antes de mais nada, quero agradecer mais uma vez a presença do secretário aqui conosco, quero agradecer a presença da assessoria da Secretaria de Saúde aqui conosco também, informar que a nossa audiência está sendo transmitida pela, não sei se está pela TV Câmara, está pela TV Distrital, pela TV Câmara Distrital e também pelas minhas redes sociais, via Instagram e também via Facebook. Você que está aí participando em casa pode mandar suas perguntas relacionadas ao relatório de atividades do terceiro quadrimestre da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Está aqui já compondo a mesa comigo o nosso secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, Dr. Humberto Fonseca. Quero convidar também para compor a mesa conosco, já está aqui também, o Paulo Celera, isso? Subsecretário de Planejamento da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que eu quero agradecer também a presença e parabenizar o secretário mais uma vez. Estive fazendo uma visita no Instituto Hospital de Base e percebi que existem vários avanços já na questão de gestão, principalmente no requisito de manutenção referente ao Hospital de Base, enfim. E já quero passar a palavra, então, ao nosso secretário para fazer o uso da palavra e fazer as considerações iniciais, se quiser já entrar na apresentação. Então, com a palavra, o secretário de Saúde, Dr. Humberto Fonseca. Obrigado, presidente. Sempre uma honra e uma satisfação vir à Casa do Povo de Brasília para prestar contas da nossa gestão. Todos sabem que a apresentação do relatório quadrimestral é obrigatória, mas nós viemos, sempre que estamos aqui na Câmara Legislativa, nos sentimos muito gratificados de poder ter esse contato. Agradecer a Vossa Excelência pelas palavras. Nós teremos a apresentação formal com todos os requisitos do relatório, será feito pelo Dr. Paulo Celera, que é o nosso subsecretário, mas nós já, sem nenhuma dúvida, temos um relatório muito melhor do que o último que foi apresentado, ainda com necessidade de melhoria em vários pontos, mas com uma clara evolução. Como é o relatório do último quadrimestre de 2017, nós temos também dados de consolidação de todo o ano, né? Nós tivemos várias coisas que aconteceram no primeiro quadrimestre deste ano, que se encerra daqui a alguns dias. Nós vamos chegar a mencionar, mas o objeto do relatório mesmo é o que aconteceu no ano passado. Mas eu queria destacar algumas coisas mais genéricas antes de passar para os números específicos. Foi no último quadrimestre do ano passado que nós publicamos, o governo publicou o decreto que alterou a estrutura da Secretaria de Saúde para fazer algumas coisas que eram extremamente importantes para a organização da nossa Secretaria. Primeiro, nós criamos o Complexo Regulador de Saúde, é o primeiro complexo regulador, na verdade é o primeiro órgão de regulação bem estruturado da Secretaria de Saúde, da história da Secretaria. Nós criamos gerências para que haja a regulação em vários níveis. Nós temos gerência de regulação cirúrgica, gerência de regulação ambulatorial, regulação de exames. Nós queremos que absolutamente tudo no Distrito Federal seja regulado, porque como nós temos uma demanda muito maior do que a possibilidade de oferta, porque temos um crescimento da procura pela saúde pública, principalmente num ambiente de crise econômica, nós precisamos organizar as filas e democratizar e acho que dar equidade ao acesso à saúde pública. Então o Complexo Regulador foi criado, vem trabalhando desde então. Nós esperamos agora em julho concluir toda a implantação do complexo, com todas as filas reguladas e com todas as informações prestadas para fazer gestão em saúde, fazer planejamento de gestão, mas também para a gente conseguir prestar contas às nossas autoridades de controle. Outra coisa que foi feita ao longo do último quadrimestre do ano passado foi a instalação do Instituto Hospital de Base. A Lei 5.899 foi publicada no Diário Oficial no dia 3 de julho de 2017, mas havia uma série de passos que eram necessários
para fazer a instalação do Instituto. Então, o primeiro passo era a publicação de um decreto, que foi feito alguns dias depois, ainda foi feito em julho, depois tivemos a aprovação do Estatuto pelo Conselho de Administração, que foi nomeado logo após a publicação do decreto. Tem aqui a presença de um dos conselheiros de administração, o Dr. Luiz Antônio, que é o representante da Câmara no Conselho de Administração do Instituto Hospital de Base. Obrigado pela presença. E depois disso, passamos até algumas dificuldades judiciais, né, porque houve algumas ações que proibiram o avanço do Instituto Hospital de Base, mas em novembro nós tivemos uma decisão unânime do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no Conselho Especial do Tribunal de Justiça, por 20-0, reconheceu como constitucional o texto integral da Lei 5.899, que foi aprovada nessa Casa Legislativa. 20-0. Logo depois disso, houve a construção dos regulamentos próprios de compras e contratações e do regulamento para a seleção de pessoal do Instituto Hospital de Base, e nos últimos dias do ano conseguimos fechar o texto do contrato de gestão, que, sem nenhuma dúvida, é um texto muito bem fundamentado, com linha de base, com a explicação de todas as metas que foram solicitadas, inclusive com a previsão de, com o mesmo orçamento, aumentar em 20% o número de atendimentos. É uma meta bastante audaciosa. Eu espero que o hospital consiga, o Instituto Hospital de Base consiga atingir essas metas. Houve também dificuldades agora nesse semestre, né, por conta de decisões judiciais da Justiça do Trabalho, mas que já foram superadas graças a uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, uma suspensão de liminar. Então, acredito que agora o Instituto Hospital de Base vai deslanchar. Quero dizer também que os regulamentos de compras e contratações e de seleção de pessoal do Instituto Hospital de Base, eu não tenho nenhuma dúvida ao dizer que são os instrumentos mais modernos e mais eficientes de contratação em qualquer hospital público do Brasil. Eu tenho certeza que pode servir de paradigma para qualquer órgão, para qualquer estado, para qualquer município, porque foi feito com base nas melhores práticas, tendo como paradigma outros manuais, mas também trazendo várias evoluções recentes da legislação, inclusive a Lei 13.303, que é das empresas públicas, e várias outras alterações legislativas e instrumentos de instituições de natureza jurídica semelhantes ao do Instituto Hospital de Base, para conferir essa agilidade, essa eficiência, e efetivamente tivemos resultados muito rápidos. O Instituto Hospital de Base assinou seu contrato de gestão no dia 11 de janeiro, e menos de 20 dias depois nós conseguimos fazer uma aquisição. Digo nós porque eu também sou presidente do Conselho de Administração do Instituto Hospital de Base. Então se conseguiu fazer essa aquisição de 180 medicamentos que estavam em falta já há quase um ano na Secretaria, em 20 dias, com 10% de redução. Então é isso que a gente precisa de gestão eficiente, e hoje eu consigo dizer sem nenhum medo de errar que a administração direta é uma forma impossível de se fazer gestão de saúde no Brasil de 2018. Não tenho nenhum receio de dizer isso, né? Nós precisamos evoluir. Ou a gente muda a administração pública para que ela dê aos gestores instrumento para conseguir fazer as coisas com agilidade, ou a gente precisa sim fazer um movimento em direção a modelos descentralizados, modelos jurídicos mais modernos, como é o caso do Instituto Hospital de Base, como é o caso da gestão do Hospital da Criança pelo Instituto de Câncer Infantil e Pediatria Especializado, o ICIP. Outra coisa que foi feita ao longo do ano passado, mas foi concluída no terceiro quadrimestre de 2017, foi o Converte. O Converte, eu estive aqui na Câmara apresentando o Converte em março do ano passado, me lembro bem desse momento, e porque fazemos questão de discutir com a população do DF por meio de seus representantes, e o Converte era algo muito audacioso, né? O Brasil conseguiu aumentar a cobertura de saúde da família de cerca de 25% para 60% ao longo de 15 anos, e nós aumentamos a nossa de 29%, de 30%, né? De 30% para 69% em um ano. Então, houve muita dúvida se nós conseguiríamos, houve muito boicote de quem não está interessado em resolver os problemas do Distrito Federal, mas nós vamos apresentar aqui um número de 55%, que foi o que fechou em dezembro, mas nós chegamos em fevereiro a 69,1%, e depois teve uma pequena redução porque houve a adequação da população, né? Então no início do ano foi feita a atualização da população pela estimativa do IBGE, e caiu um pouquinho, nós perdemos 4 médicos de família, caiu mais um pouquinho, estamos agora em 66%, mas os dois passos finais do Converte são
a capacitação dos profissionais, mais de 1.500 profissionais de nível superior da atenção primária serão capacitados esse ano, por meio de um convênio com o NASUS, para aumentar a qualidade, e nós modificamos os requisitos para ingresso na carreira de médico de família. Agora todo médico de família que entra no Distrito Federal tem que ser especialista em medicina de família. Tem que ter feito residência ou ter o título de especialista em medicina de família. Isso vai trazer uma qualidade muito grande. Nós nunca conseguimos, não quero recriminar nenhum dos meus antecessores por não ter feito, porque na verdade era impossível, né? Nós não tínhamos médico de família em quantidade suficiente para poder fazer um concurso que atendesse a necessidade do Distrito Federal. Mas agora nós temos, né? Nós aumentamos o número de vagas de residência, eram 6, normalmente eram 2 ou 3 preenchidas. Eu fui R único no meu ano, eu sou especialista em medicina de família, fiz residência aqui no Hospital de Sobradinho, mas hoje nós temos aí 60 residentes por ano de medicina de família, então temos já massa crítica para isso. Apresentei a proposta no Congresso Brasileiro de Medicina de Família em Curitiba, então certamente vem gente aí do Brasil inteiro atrás desse nosso concurso. Nós pagamos muito bem para os médicos de família, então a minha expectativa é a gente conseguir aí uns 200, 300 médicos de família aprovados nesse concurso. Isso vai nos permitir ter alguns anos de tranquilidade em relação à nomeação de médicos de família especialista. Além disso, nós criamos o cargo de enfermeiro de família, também nunca existiu no Distrito Federal. Esse ainda não tem o requisito da especialidade, mas é a evolução natural. Então, a partir do momento que a gente tem a carreira, né, tem o cargo de medicina de enfermeiro de família, nós precisamos que as entidades da enfermagem se organizem para terem os seus cursos de especialidade em enfermagem de família e comunidade. E a medicina hoje está muito bem organizada em relação a isso, porque, repito, é uma evolução natural. A enfermagem ainda está dando os primeiros passos, mas acredito que todas as associações e o Conselho Regional de Enfermagem já estão engajados em certificar os cursos para que tenhamos especialistas em enfermagem de família e, quem sabe, no futuro se possa exigir também essa especialidade. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte: o Converge deu muito certo, né? Quem não acreditou, quem boicotou, quem disse que veria isso acabar. Já tem gente falando em desconverte. Eu acho que é impressionante a falta de compromisso das pessoas com saúde pública, a falta de compreensão do que seja a atenção primária, da importância da atenção primária para a organização do sistema de saúde. Eu estou vindo agora da Comissão Intergestores Tripartite, fiz questão de repetir, porque na última comissão, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, que é a maior autoridade pública de saúde do mundo, né, o Dr. Tedros Ghebreyesus, esteve aqui e fez uma palestra de 20 minutos sobre a importância do investimento em atenção primária. Ele descreveu como a alocação mais inteligente do recurso público. Ele conseguiu uma ampliação bastante grande lá na Etiópia. Então, realmente é algo que a gente precisa entender, né? Nós precisamos de um modelo organizado que funcione. E agora nós temos, né? Nós não temos mais uma multiplicidade de modelos. O Converte deu certo, não temos mais o atrasado modelo tradicional funcionando, temos um único modelo, temos saúde da família funcionando, temos 590 então 590 equipes de saúde da família hoje, né? Todas com médico, enfermeiro, 2 técnicos de enfermagem. Nos faltam os agentes comunitários de saúde, deputado, e temos um projeto aqui tramitando na Câmara, já maduro para aprovação, para que possamos contratar os médicos, os agentes comunitários de saúde de forma regionalizada por meio da CLT, como está previsto na Constituição da República. Então, tanto na Constituição quanto na nossa lei orgânica, né? Temos no artigo 198 da Constituição e também temos no artigo... O que esse projeto faz? Ele conclui a unificação da vigilância com a atenção primária, que é uma tendência no Brasil, né? E prevê a carreira do agente comunitário de saúde e de combate a endemias, para a gente ter uma carreira única, estabelecendo que ele pode ser contratado pela CLT. Isso foi discutido com o Sindivax, que é o sindicato dos ACS, que conseguiu uma vitória muito grande, que foi uma equiparação do agente comunitário de saúde aos demais profissionais da atenção primária no que tange ao recebimento da gratificação por condições especiais de trabalho. E o acordo era que nós aprovaríamos também esse segundo projeto. Esse projeto vai permitir que nós façamos a contratação de 1.000 agentes comunitários de saúde. Com 1.000 agentes comunitários de saúde, nós completamos todas as equipes e a gente termina o processo de fortalecimento da atenção primária. Nós que fomos e éramos, até muito pouco tempo, né, mas fomos em 2008,
a capital do Brasil e o estado do Brasil, né, considerem, né, estado ou município, mas de pior desempenho, né, de pior cobertura da saúde da família. Chegamos a 8% em 2008. Era vergonhoso esse número, vergonhoso. 30% já era uma vergonha, mas 8% em 2008 era algo absolutamente vergonhoso. Nós vamos chegar, esperamos terminar esse ano com cerca de 75%, porque esperamos nomear aí 47 médicos de família, agora 51, a gente vai precisar reforçar essa, mas 150 médicos de família para completar equipes que já têm enfermeiros e técnicos de enfermagem. Se conseguirmos os agentes comunitários de saúde, que são muito importantes, a gente fecha isso com chave de ouro, com capacitação e entregamos a Brasília um sistema de saúde com 75% de cobertura de saúde da família. 19 Isso, é isso. Então, projeto de lei ordinária 1981 de 2018. Precisamos muito da aprovação desse projeto para poder concluir esse processo. Mesmo porque existe uma dúvida jurídica relevante sobre a validade da lei de 2013, que criou a carreira estatutária de agente comunitário de saúde, porque a Constituição diz que o regime jurídico do agente comunitário de saúde tem que ser previsto em lei federal. E a lei federal prevê que o regime é o da CLT. Então, realmente, tivemos essa dificuldade jurídica de avançar em relação aos agentes comunitários e nós precisamos avançar. Outra coisa que eu quero mencionar é que não é do último quadrimestre ano passado, é deste quadrimestre, mas nós publicamos a portaria número 170, que traz a conclusão do nosso processo de reformulação das contratações e execuções contratuais. Nós publicamos no ano passado a portaria 340, desculpe, me fugiu. Publicamos a portaria que trouxe o regulamento de contratações do Distrito Federal, que melhorou bastante um dos principais problemas da contratação pública, que eram as idas e vindas dos processos, né, porque nós temos as áreas técnicas formadas por profissionais de saúde que entendem pouco de gestão pública. E quando a gente tem uma sucessão na gestão, o que acontece basicamente é que todo mundo tem que aprender tudo de novo, porque não havia uma normatização do processo de contratação. E os profissionais de saúde, em regra, não entendem de contratações públicas, da burocracia que é necessária para se fazer uma contratação. Então nós manualizamos, primeiro regulamentamos por norma, que não existia, nunca existiu, e depois nós manualizamos, e em terceiro lugar nós capacitamos as pessoas para trabalhar com manual. Está tudo resolvido? Não está. A gente ainda tem 50% de licitações desertas ou fracassadas. Mas nós temos uma explicação muito clara para esse número absurdo. Nós temos uma lei no Distrito Federal que obriga todos os órgãos a licitar, dando exclusividade ou preferência para micro e pequenas empresas. É a Lei Complementar 123, né, que foi adotada no Distrito Federal e ampliada. Nós temos regras mais rigorosas do que a Lei Complementar 123. O que acontece com isso? Na saúde, né, para o nível provavelmente nós somos os maiores compradores do Brasil de produtos médicos, hospitalares, medicamentos, etc. Porque nós somos estado e município e a gente tem administração direta em quase tudo, o que é completamente diferente do resto do Brasil. Nós estamos muito atrasados em relação a modelos jurídicos. Então, nós temos que comprar grandes quantidades e não temos micro e pequenas empresas na saúde que estejam condições de oferecer. Então, o nível de licitações desertas ou fracassadas, que tem lotes exclusivos ou preferenciais para micro e pequenas empresas, é acima de 80%. Ou seja, nós estamos perdendo o nosso tempo. Nós estamos cumprindo uma burocracia, estabelecendo uma lei para perder o nosso tempo, gastar dinheiro público para fazer um processo inútil e atrasar abastecimento e manutenção do Distrito Federal. A gente precisa rever isso, porque não tem condição da gente manter esse nível de demanda para o Distrito Federal com esse tipo de norma. Você sabe quais são as leis? Que do DF, a legislação distrital que... Vamos. Porque aí é o seguinte, o que a gente pode fazer? Como isso aqui é uma comissão de governança também, a proposta é apresentar esses projetos e a gente pode apresentar aqui para a tramitação da casa a revogação ou a reformulação dessas leis. Né? Ou talvez a excepcionalização da saúde. Né? Justo, ou excepcionalizar a saúde. Que é algo que eu tenho defendido em vários fóruns, defendi ontem no Conais Debate, que foi um fórum nacional, bastante proveitoso, mas a gente precisa, porque nós temos normas de administração pública
que são plenamente aplicáveis à saúde, que basicamente atravancam completamente a nossa capacidade de contratar. Nós temos a média do tempo do nosso processo de contratação, né, para medicamento, que é algo essencial, que tem que ser contratado rapidamente, de 8 meses. 8 meses para comprar um medicamento, que a única coisa que a gente tem que fazer é repetir o TR anterior, definir os quantitativos e mandar para a rua. 8 meses para comprar. Não tem lógica. A gente compra medicamento de emergência, quimioterápico, da mesma forma que a gente compra cafezinho, que a gente compra lápis, tá? Não faz sentido nenhum, né? A gente dá manutenção numa unidade de saúde, ou refaz uma unidade de saúde, ou faz qualquer coisa relacionada à saúde, da mesma forma que a gente tapa buraco de estrada ou de calçada. Não faz sentido. O tempo da saúde é outro. A gente precisa discutir nacionalmente e localmente que nós precisamos ou de regras específicas para a saúde, ou de uma completa reformulação das regras da administração pública, porque senão não tem como o SUS caminhar. Olha, secretário, você falou só para mim interromper um ponto. Eu, inclusive, vou fazer uma provocação. Eu sei que o que eu estou apresentando é inconstitucional por vício de iniciativa, mas não vou deixar de apresentar, pelo menos aí até antes do início das eleições, porque eu sempre defendi, desde o início do nosso mandato, a criação de um RDC para a saúde. Foi-se criado o RDC para a Copa, foi-se criado o RDC para as Olimpíadas, e o que Vossa Excelência está dizendo, sempre, inclusive foi uma das teses que eu levantei na defesa do Instituto Hospital de Base, para a criação do Instituto Hospital de Base. Não tenho vergonha nenhuma em falar que defendi, fui à frente de batalha para defender esse modelo, porque eu defendi modelos alternativos para a saúde durante a minha campanha em 2014, então não estou sendo hipócrita ou não mudei de posição, continuo com a minha mesma posição e coerência. Entendo aqueles que são contrários, que têm uma visão talvez um pouco atrasada da administração pública, ou até mesmo que não tenham vontade de trazer trazer uma melhoria, ou até mesmo uma atualização da administração pública do Brasil. Entendo isso, até porque permanecer do jeito que está é mais confortável, porque a mudança, qualquer tipo de mudança ela gera, você não sabe qual vai ser o resultado, porque são coisas novas, né? Então, eu respeito sem problema nenhum, obviamente dentro do campo das ideias, mas tenho certeza que o modelo que foi proposto do Instituto Hospital de Base é um modelo que vai dar certo. Fico com medo quando eu escuto na rua, onde agora se aproximando do pleito eleitoral, alguns defendendo que quando se assumirem vão querer revogar a lei do Instituto Hospital de Base, que eu acho que isso é um retrocesso. Mas enfim, eu particularmente defendo e vou apresentar aqui, mesmo sabendo que pode ser considerado vice-iniciativa, mas para o debate, tá certo? Acho que a Casa precisa debater esses dados, no RDC, que é o Regime Diferenciado de Contratação para a Saúde, dos mesmos modos que foram feitos, tanto para a Copa do Mundo quanto para as Olimpíadas. Tanto que construções de estádios foram licitados muito rapidamente, certo? Como você está falando, a licitação do Estádio Nacional, ela... A prova está aí do que Mas eu, né? fazer isso aí. Essa paciência. Deixa eu só te falar, a gente não abriu, só um minutinho, eu não abri para falar ainda. O senhor entrando com esse pedido Não é pedido não, projeto de lei. na revisão da lei, não vai cair na excepcionalidade, não? Não. Depois a gente abre para vocês falarem. Depois. Certo? Mas eu fiz isso justamente para provocar essa questão, porque a gente está vendo, né? Foram feitos para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas, mas o que eu acho interessante é que muitas pessoas falam, muitas pessoas chegam e falam, mas está vendo, está aí o resultado. É verdade. Como está o resultado nas fraudes de licitação da 8666 na compra de órteses e prótese, que foram feitos com base na legislação que existe. A corrupção, você pode existir a lei que for, a legislação que tiver. Se o gestor que está sentado na cadeira for corrupto, ele vai burlar a lei. Ele vai burlar. Não é o modelo. Não é o modelo que vai proteger mais ou menos.
Eu falei isso justamente para provocar. Porque é muito fácil defender uma legislação arcaica dizendo, olha, isso vai facilitar a corrupção. Então a compra de órteses e próteses que aconteceu, de milhões e milhões de órteses que estão paradas nos hospitais, feitas no governo anterior, ninguém fala nada. Milhões de reais. Existe uma sala no Hospital Regional de Ceilândia, fechada, com órtese comprada, licitada. E ninguém fala nada? Ou quer dizer que então que a Lei 8666 é a maravilha, é o combate à corrupção? Me desculpe, a gente vai combater a corrupção colocando gestores sérios e honestos que querem discutir a atualização da legislação para não deixar a gente morrer no hospital. Não vem me trazer essa falácia de que o regime diferenciado de contratação vai fomentar a corrupção. Fomenta a corrupção é quando você coloca pessoas que não têm caráter, que não têm compromisso com o Estado. E aí, a lei da ficha limpa foi um grande avanço. Um grande avanço para ocupar cargo público em qualquer lugar desse país. Por isso, secretário, eu defendi sim o Instituto Hospital de Base, enfrentei os sindicatos, enfrentei a corporação, enfrentei os atrasados, com a mente atrasada da administração pública, porque eu quero que alguém me dê um exemplo hoje, de que a legislação atual, me dê um exemplo do país, de que a legislação atual funciona. Me dê um lugar, hoje no Brasil, onde a legislação atual aplicada funciona. Porque o problema que nós vemos na saúde é no Brasil inteiro. É no Brasil inteiro. Por quê? Porque para se comprar um medicamento se demora, como o secretário falou aqui, 8 meses para comprar. A vida não espera não, a vida não espera 8 meses para receber o medicamento. E me desculpe falar dessa forma, é porque eu sempre defendo, e vou apresentar esse projeto de lei, mesmo sabendo que ele é inconstitucional. Para demonstrar o seguinte, nós temos coragem de colocar o dedo na ferida e falar o seguinte, ó, vamos discutir isso aqui. Vamos discutir. Por que não discutir? Por que não discutir? Por que não estabelecer um regime diferenciado de contratação? O que eu acho absurdo, e aí, para aqueles que defendem o regime atrasado, é o seguinte, o Estado, todo ano, o Estado publica, por meio da Secretaria de Fazenda, os preços de todos os produtos que são vendidos no Distrito Federal, o preço mínimo e o preço máximo. Isso não é para compra, não. Isso é a Secretaria de Fazenda publica para basear a arrecadação do ICMS. Alguém aqui sabia disso? Sabe. Ótimo. Por que o Estado não usa essa base de preço para fazer os processos de contratação? Existe interesse? Não é que existe interesse, porque a lei não deixa. A lei 8666 não deixa. A lei 8666 diz que você tem que pegar no mínimo 3 propostas de preço. Está escrito na lei. Está escrito na lei. Mas a lei diz o seguinte, que você tem que pegar 3 propostas de preço. Simples assim. Então assim, tá lá, o Estado publica uma relação de preço mínimo e máximo para a arrecadação do ICMS. Tá certo? E a arrecadação do ICMS é utilizada com base neste preço, que não há superfaturamento, ok? Isso é inclusive feito com base no IPCA e no IGPM, ok? Isso é furado, então vamos discutir então com a FGV, então me prova que é furada, tá certo? Só isso, só me prova, vai lá discutir com a FGV, com os economistas da FGV, vai lá, quero que discute lá. Ok? Isso é estabelecido em lei federal, quem estabeleceu isso aí foi o Conselho Nacional de Política Monetária. Então, se isso é furado, discuta lá. O Estado publica todo ano tudo quanto é preço de tudo quanto é coisa, mas não pode utilizar aquilo que ele mesmo publica, dizendo que o preço mínimo e máximo ele não pode utilizar para fazer uma licitação. Porque a Lei 8666, que é atrasada, diz que tem que pegar 3 papelzinhos de 3 empresas, somar essas 3 e dividir a média. Ah, me desculpa, gente. Enfim, perdão. Pode. Vou te passar aí. Pode. Desculpa aí. Desculpa, secretário. Desculpa aí Presidente, o desabafo. Imagina, eu agradeço. Na verdade, eu concordo com Vossa Excelência em relação a tudo que foi dito. Quero até complementar algumas coisas. O senhor disse que o gestor desonesto ele vai burlar a lei. Na verdade, ele vai usar a lei para ajudá-lo a ser desonesto. Na verdade, se a gente pensar, a Lei 8666, combinada com o financiamento de campanha eleitoral,
está no coração de todos os escândalos de corrupção desse país dos últimos 10 anos. Né? Então, a regra rígida demais, a regra que não foi refletida, né? A regra construída para você constranger, aumentar a burocracia, ela favorece a venda da facilidade, né? Ela cria a dificuldade para favorecer, e com isso, não é para isso, né? Mas ela acaba favorecendo a venda da facilidade. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, a Lei 8666 ela está atrasadíssima, uma lei de 25 anos, né, que se fala que vai ser reformada o tempo inteiro, mas ninguém reforma, né? Agora estão discutindo somente a atualização dos valores para as modalidades de licitação, que eu acho que vai ter um efeito muito pequeno sobre né, algum efeito vai ter, a gente vai poder fazer convite um pouco a mais e tal, mas hoje em dia é quase tudo pregão eletrônico, então vai ter um efeito muito, muito pequeno. Agora, eu não sei se havia iniciativa não, deputado, em relação a essa lei. O que eu acho é o seguinte, tem um problema de lei nacional e lei local, né? A lei 8666, ela tem regras gerais, que é o que a Constituição fala, né, que a lei federal estabelecerá regras gerais, e o que for considerado regra especial poderia ser disposto na lei local. E se eu for fazer mesmo, eu recomendo que olhe o regulamento do Instituto Estadual de Base. Ele pode ser uma boa base para se fazer um regime diferenciado para a saúde no Distrito Federal. Né? Mas voltando, isso tudo foi porque eu ia dizer que agora nós publicamos a portaria número 170, que é a complementação desse processo, que é o nosso manual de execuções contratuais. Nós vamos centralizar as execuções para diminuir o tempo de liquidação e pagamento dos fornecedores. Isso vai melhorar o relacionamento com os fornecedores, as pessoas tendo um pagamento mais rápido também se interessam mais por contratar com a Secretaria. Se interessando mais, nós teremos menores preços nas licitações, menos licitações desertas e fracassadas, então é algo importante. Então nós esperamos reduzir significativamente o tempo de tramitação. Né? Nós tivemos muito problema de orçamento, principalmente nos primeiros anos de governo, porque recebemos aí 600 milhões de reais de ideia, que praticamente impossível de se pagar, mas nós estamos conseguindo chegar aí ao final com o pagamento das despesas de exercícios anteriores que ficaram de 2014 para trás, e com isso conseguimos uma eficiência um pouco maior nos nossos processos de contratação. Então, o que a gente considera uma eficiência um pouco maior é 50% de licitações desertas e fracassadas, mas conseguimos baixar o tempo, né, de licitação de 10 meses para 8 meses, ainda é um tempo enorme, mas é o que a administração pública e a nossa capacidade operacional hoje nos permite. Lei 4.611 de 2011. É isso? É. Conferiu? Você deu lá? A Marúcia. Então, Lei 4.611 de 2011. Lei 4.611 de 2011 é a que estabelece as hipóteses de licitação de lotes exclusivos ou preferenciais para micro e pequenas empresas. Essa lei ela passou a ser aplicada no início do ano passado, porque eu me lembro que o Tribunal de Contas devolveu acho que 60 ou 70 das licitações, porque não tinha lote para micro e pequena empresa. E nós passamos a colocar os lotes, né? E aí, nos primeiros 2 ou 3 meses, nós conseguimos 0 contratações de micro e pequena empresa. Agora estamos aí ainda conseguindo contratar um pouquinho, 15% das licitações ainda dão algum resultado, mas sinceramente, né, a máquina pública não tem que planejar, tem que pensar, esse processo não vale a pena. Né? Ele não está estimulando as micro e pequenas empresas e está prejudicando terrivelmente a saúde pública do Distrito Federal. Só queria fazer esses apontamentos, vou passar, sequer iniciamos, né, a apresentação do relatório, então eu vou passar, se Vossa Excelência me permite, a palavra para o Dr. Paulo Celera para fazer a apresentação que a lei requer. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, deputado Márcio, secretário. Vamos então iniciar a apresentação do relatório, lembrando sempre, como das audiências anteriores, essa apresentação é uma síntese do relatório. O relatório é muito mais extenso, ao final da audiência será entregue oficialmente pelo secretário ao deputado Delmasso. E, como o secretário Humberto colocou, né, felizmente, né, ficamos muito gratificados enquanto subsecretário de Planejamento ao consolidar as informações de 2017, perceber claramente que avançamos bastante no ano de 2017 em relação a 2016. Obviamente temos pontos sim a superar e que já estamos trabalhando ao longo desse início do ano de 2018, mas sem dúvida alguma, como vocês vão perceber, tanto na apresentação como no relatório entregue oficialmente, tivemos grandes evoluções em 2017. Me deixa fazer só um último complemento como destaque, eu acho que é muito importante. Eu acho que eu já vim apresentar aqui, sei lá, quantas vezes eu já vim? Pelo menos uma meia dúzia de vezes, só para apresentar rápido. E todas as vezes
nós tínhamos uma cobrança muito grande no seguinte sentido: vocês não estão usando o recurso que vem do Ministério da Saúde, né? Vocês só têm 40% de execução da atenção primária, tá? Vocês estão se queixando de falta de dinheiro e não estão usando o dinheiro que o Ministério nos manda. O Ministério não nos manda muito dinheiro, não. Eles deveriam mandar cerca de 50% do nosso gasto com saúde, né? Eles mandam 10%, né? Nosso orçamento é entre 6 e 7 bilhões, a depender se você considera o que a gente paga do IPREV, né? Mas vamos dizer assim, né? Que nosso orçamento seja 6 bilhões e meio. O que a gente recebe do Ministério é 650 milhões, é 10% do nosso gasto com saúde, do nosso orçamento autorizado para a saúde. E hoje a gente vai apresentar, por exemplo, que nosso nível de execução do recurso ministerial para a atenção primária já está acima de 90%. Né? Então é uma notícia muito boa, que o Paulo vai chegar, mas que chegar de novo, faço questão de falar de novo, né, porque é algo que nos orgulha ter melhorado a execução do recurso. Vamos lá, por favor, pode passar. Então, como